Tá aí, Paulo Matias, muito bem-vindo a Peruíbe, muito bem-vindo à TV Vale das Artes. Primeiramente, quero falar que eu sou um entusiasta do seu trabalho, de verdade, que sempre puxa, quem me conhece sabe que eu não puxo o saco de político, né? Mas no teu caso eu tenho que tirar o chapéu, porque você foi um cara que sentou numa subprefeitura e ao invés de ficar naquele Denorex, parece, mas não é não. Você foi trabalhar, mostrou, prestou conta, discutiu, reconheceu erros quando errava e ia resolver. Inúmeras vezes nós vimos vídeos que você assumia que tinha um problema, ia resolver. E o principal, quando arrumava um tempo livre, ainda enchia o saco do PT, o qual eu fico profundamente feliz. Queria que você desse um abraço nos nossos telespectadores, Paulo, e já respondesse de primeira. Como tu entrou na vida pública? Bom, primeiro, boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da cidade de Peruíbe. Um prazer eu estar aqui. Tenho vários amigos aqui, incluindo o nosso prefeito Luiz Maurício, que conheço desde a época de juventude, um amigo nosso de muito tempo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Cris, pelo convite. E agradeço a todos vocês por estarem nos assistindo hoje. A pergunta, ela é direcionada à minha vida pública, né? Como é que eu comecei? Você tem um perfil muito da iniciativa privada, né? De resultados, de objetividade nas ações. E não tem muita cara da vida pública que o pessoal gosta de tocar com a barriga, né? Cris, eu comecei em 2008 na vida pública, entrando no meu partido, participando da juventude do PSDB na época, com o antigo presidente, que era o Bruno Covas. E aí fui coordenador de um importante programa da Secretaria Estadual de Educação, que é o programa Escola da Família. Criamos o Aluno Empreendedor, conseguimos fazer com que mais de 50 mil pessoas pudessem ingressar no ensino superior, num período aí de 3 anos e meio. Fui candidato a deputado estadual em 2014, obtendo 27.303 votos. E acabei conhecendo uma pessoa, Cris, que é uma pessoa, na minha avaliação, revolucionária no Brasil, que é o ex-prefeito de São Paulo, o João Dória. O João me mostrou realmente uma política absolutamente diferente, uma política de resultados, uma política um pouco mais próxima das pessoas e uma política focada em ações efetivas. A gente tem muito isso, Cris, na nossa linha de trabalho, é o fazer. A gente precisa fazer o tempo inteiro. As pessoas que estão aí nos assistindo em casa, elas não aguentam mais chegar um político aqui na frente de vocês e ficar apenas discursando, ficar apenas falando, ficar apenas prometendo. As pessoas querem sair do falatório e ir para a prática, ir para a efetividade. Então é isso que a gente tem proposto. A Nazilda Caribé mandou o seguinte, que ela deseja o fim do foro privilegiado. Como você enxerga isso? Tu é favorável? Como que? Sem dúvida. Eu acho que o problema do Brasil, durante muitos e muitos anos, Cris, foi que o Brasil criou 2 planetas. O planeta do judiciário, dos políticos, das mordomias, do bem bom e o planeta do povo brasileiro, de acordar cedo e dormir tarde, de ter que pagar quase 40% de imposto em tudo que a gente consome nesse país. Verdade. E tantas outras coisas. Nós precisamos igualar as pessoas e principalmente o meio político ao mundo real das pessoas. Ô Cris, você que está há tantos anos aqui apresentando programas de TV e você que está aí me assistindo, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês trabalham de segunda a sexta, não trabalham? Aí eu faço uma pergunta aqui. Para vocês irem trabalhar, tem alguém de carro oficial, blindado, com ar-condicionado, 2.0 turbo, um baita de uma sonzeira esperando você na sua porta para te levar para trabalhar? Baita de um carrão? É óbvio que não. Então, por que político precisa ter isso? Eu não consigo entender o porquê que político precisa ter isso. Político, na minha avaliação, precisava sim ter menos mordomia, menos carros oficiais e menos ações que representem um outro planeta como é o que eles vivem hoje. Você tem impressão, muitas vezes, né, Paulo, que o ato de você servir, que é o ato de ser político, que é você servir, ajudar o próximo, ajudar a melhorar vidas de pessoas, ficou em segundo plano para que eles vivam uma vida glamurosa. Você tem um vídeo seu excelente, não sei se vai dar tempo de mostrarmos aqui, que você foi na Assembleia Legislativa, no horário em que você já estava trabalhando e que grande parte do povo de São Paulo estava trabalhando, e lá você não encontrava um político. E essa descrença, até hoje, um rapaz acabou de colocar no Facebook assim,
Eu não acredito mais em político nenhum. E não dá nem pra gente crucificar a opinião do cidadão, porque essa descrença é muito grande, né, Paulo? Por isso que eu acho que chegou o momento de surgir forças novas na política que façam, por exemplo, o caminho que você está fazendo agora, independente do cara votar no Paulo ou não, ou gostar do Paulo ou não, que é o seguinte, olha, eu vou e faço. O meu trabalho é esse daqui. Me julgue da melhor forma, mas quando tem oportunidade eu vou e faço. Cris, sabe qual é o problema dos políticos hoje? O problema da atual política brasileira? Se você for analisar os mandatos de vereador, deputado estadual, deputado federal, eles são feitos não para o povo, eles são feitos para o deputado, para o vereador. Vou citar aqui alguns exemplos para você. Carro oficial atende quem? Ao deputado, ao vereador ou ao povo? Atende a quem? O vereador, o deputado, não é o povo, não é o povo de carro oficial. 150, 160 mil reais de verba de gabinete para se fazer cartão, se mandar carta, criar site, tudo isso que há na Assembleia Legislativa é para atender quem? Não é ao povo, é ao deputado. E tantas outras regalias que a gente tem como foro privilegiado, dentre tantas outras questões que, ao meu ver, são prejudiciais nesse andamento de um novo Brasil. O que as pessoas pedem, Cris, de um político atual brasileiro é que ele seja igual às pessoas. Não dá mais para um político achar que ele é sobrenatural, que ele não está nesse planeta, que ele está numa casca superior. Que ele está numa casca superior. Olha, eu quero aqui desafiar você que está me assistindo. Se você conhece algum político que disponibiliza o seu WhatsApp pessoal para conversar com você. E aí você vai me responder o seguinte: ah, Paulo, mas é a sua assessoria quem responde o seu WhatsApp. Não, meu amigo. Quem responde o meu WhatsApp sou eu mesmo. Você pode me mandar, inclusive agora, um WhatsApp no 11 99224 9477. Pode demorar um dia, 2 dias, porque eu também sou um ser humano, não sou uma máquina de respostas. Mas quem responde sou eu. Isso aqui, Cris, que você está observando, isso aqui é a revolução do nosso planeta. Os políticos que não entenderem que a política hoje, ela passa por aqui, isso aqui é um meio de sobrevivência das pessoas hoje. As pessoas não conseguem ficar sem um WhatsApp, sem uma rede social, porque elas clamam por informação. Ô Paulo, tem uma pergunta, Pamela, coloca aqui para mim. Tem umas perguntas que chegaram aqui e tem uma polêmica, né? Que você, estamos aqui para isso. Que você, como fez parte da gestão do João Dória, claro, tem que responder, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, o que o Paulo, Cícero Silva, o que o Paulo tem a dizer sobre o João Dória ter enganado os eleitores? E, mais precisamente, como acreditar em alguém que jurou não abandonar a prefeitura para tentar outro mandato? Na verdade, Paulo, é com você a resposta. Cris, a resposta é muito simples. Eu entendo que o prefeito João Dória realmente prometeu e disse que não sairia da prefeitura de São Paulo, mas há 2 razões dele ter saído da prefeitura. A primeira delas, porque nós do PSDB não tínhamos candidato ao governo de São Paulo. E na nossa avaliação, Márcio França tem uma ligação muito grande com a extrema esquerda. Inclusive já recebeu apoio do PCdoB e outros políticos que são ligados à turma do Lula. E na nossa avaliação, nós não poderíamos deixar o estado de São Paulo desguarnecido sem ter um candidato a governador do estado à altura para ganhar as eleições. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, João Dória é um homem de partido, sempre foi, é filiado ao PSDB há muitos anos e foi intimado pelo partido, foi convocado pelo partido. Não foi ele que chegou e disse eu quero ser governador do estado, foi o partido que o convocou. E sendo um homem do partido, ele teve que aceitar essa missão. É muito fácil criticar o prefeito João Dória por ter saído da prefeitura de São Paulo, mas é muito fácil também observar a coragem de sair de um cargo como o de prefeito da cidade de São Paulo para buscar uma eleição no escuro. É uma eleição no escuro. Eleição ganha, eleição se perde, ou seja, aí mostra sim o que é o prefeito João Dória, um homem de coragem e um homem que resolveu encarar esse desafio. Eu não tenho a menor dúvida que ele fez a escolha certa justamente
porque nós precisamos ter um governador do estado à altura de João Dória. Não dá, na minha avaliação, para se ter um governador como o Márcio França, uma pessoa que eu respeito, mas que é ligado à esquerda brasileira, a esquerda que fez tão mal ao país, que assaltou a Petrobras. O partido do Márcio França, Cris, é contrário à prisão do Lula. Ora, vê se pode isso, pessoal. Você que está aí me assistindo hoje, vê se pode o partido do Márcio França ser contrário à prisão do maior ladrão que nós tivemos no Brasil. E eu defendo não apenas a prisão do Lula, mas a prisão do seu Aécio, do seu Temer e tantos outros que podem vir a estar ligados a esquemas de corrupção. Caso seja comprovado, julgado em primeira instância, julgado em segunda instância, nós temos que defender a prisão. O partido do Márcio França não defende. Para com isso, para de falar mal do PT. Você vai levar pro Lula uma caneca lá de presente para passar na grade ou não? Não, eu acho que nem isso ele merece, né? Ele já mereceu muito que o Corinthians ganhou do Palmeiras no domingo, ele já tinha televisão lá, meu amigo. Então já tá bom demais. Ele assistiu o jogo? Assistiu, será? Ah, será? eu acho que não tinha muita coisa pra fazer, né? É, exatamente. Olha só, a Yolanda Rocon, Kristen, você é 10. Vai fundo nas perguntas que nós ouvintes gostaríamos de fazer. Tem uma pergunta do Leonardo Scoriza Foschini. Muito boa pergunta dele. Você acabou de falar que independente do político, se comprovado o crime, tem que ir em cana, tem que ir pro bico do urubu, pra boca do jacaré. Eu concordo com você plenamente. Só a pergunta que o Leonardo faz é baseado na antiga política que a gente vê por aí, que é do corporativismo, de defender o meu amigo. Olha, a justiça quando é pra mim não presta. Agora, se for pro outro, é maravilha. Isso inclui o Alckmin, quando você diz? Olha, caso o governador Geraldo Alckmin seja condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, seria muito incoerente da minha parte se não defendesse isso. O que há hoje é apenas uma mera denúncia contra o governador. Denúncia todo mundo pode fazer. Agora, isso precisa ser comprovado, precisa ser julgado em primeira e segunda instância. Caso aconteça a mesma coisa que aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva, nós que temos a obrigação de defender a coerência ética na política, nós temos que defender a mesma coisa que foi feita com o ex-presidente Lula. Seria muito ruim da minha parte se eu defendesse o contrário. Eu acho que nós não estamos aqui para defender ninguém, nem pessoas. Nós estamos aqui para defender ideias, causas. Ou seja, a política precisa não ter mais roubalheira. Não precisa e não pode ter mais gente que queira se beneficiar propriamente com as questões políticas, ou seja, isso a gente tem que defender. E o engraçado, né, Paulo, que a gente escuta muito assim, por exemplo, o policial se torna corrupto porque ele tem um salário baixo, tal pessoa se torna corrupta porque o salário é baixo. Bem, o político tem salários astronômicos e muitos são corruptos, ou seja, é uma questão de caráter mesmo, né? Não, eu não tenho a menor dúvida. O que me incomoda muito, Cris, muito mesmo, é essa mega estrutura que tem na política brasileira. Hoje, na Assembleia Legislativa, a gente tem cerca de 32 assessores por deputado. 32 pessoas trabalhando para uma única e exclusiva pessoa. Vocês acham realmente que é necessário isso? Você entrando vai usar essas 32? Vou te cobrar, de maneira nenhuma, pode então, cobrar. Para aqui, Paulo. Olha para essa câmera que eu vou fazer a pergunta. Olha para essa câmera, fecha, olha direitinho. Vambora. Vou repetir a pergunta que eu vou fazer para você, Paulo. Vambora. Se você assumir, que eu particularmente acho que você tá com a eleição ganha, né? Não, eu particularmente acho que tu tá com a eleição ganha. Mas quem sabe, né? Você assumindo, você vai ter eu vou te cobrar. Cuidado que eu encho o saco. Pode. Não adianta ficar bravo igual o Alckmin fica comigo, não. Vou te cobrar. De maneira nenhuma. Você vai ter 32 assessores lá. Não terei 32 vai assessores, ter 31. Cris. Não. 30. Não. Eu terei o essencial e necessário. E o essencial e necessário na minha avaliação não são nem 32, nem 30, nem 25. São poucos e bons assessores, é isso que eu quero. Mas eu quero olhar no fundo dessa câmera, olhando nos olhos de cada um dos cidadãos aqui de Peruíbe e dizer o seguinte: vocês por muitas vezes nem lembram em quem vocês votaram, seja para vereador, deputado estadual, deputado federal e tantos outros cargos. Mas eu quero aqui, Cris, ser um político e estou indo para a vida pública exatamente para isso. Eu quero ser um político em que vocês se lembrem,
e se lembrem por coisas boas, por ações efetivas, exatamente como eu fiz em Pinheiros, deixando um legado de proximidade com as pessoas, reduzindo mordomias e carros oficiais, fazendo com que os funcionários públicos fossem valorizados e trazendo a iniciativa privada para fazer a diferença junto com a gente. Vocês vão se lembrar de mim, mas vocês vão se lembrar de mim por coisas muito boas. Ô Paulo, quando você chegou em Pinheiros, a situação era complicada. Tinha acabado de terminar o governo Haddad. Quem conhece a região de Pinheiros sabe do que eu estou falando. E uma coisa curiosa é que principalmente os canteiros, os jardins, que são praticamente marcas da região, estavam abandonados, né? Lugar de usuário de crack, tudo quanto é tipo de gente. Quando você chegou lá, você fez uma transformação, né? Até você usa o exemplo, eu acompanhei muito o seu trabalho, da parceria público-privada, né? Você, olha, vem aqui, vem me ajudar e tal, porque evidentemente, se você for pela coisa pública, vai faltar recurso, se tem recurso aí você precisa de todo um trâmite burocrático, dificilmente hoje você seria pré-candidato falando do trabalho que você fez, porque não teria dado tempo. E de fato você conseguiu, através dessas parcerias, otimizar as coisas e de certa forma transparente. Como você pegou Pinheiros e como você tomou esse caminho? Falou, olha, eu preciso fazer essas parcerias, senão não vai sair nada. Cris, eu sou uma pessoa que acredito muito na criatividade no setor público. Se a gente não tem criatividade para fazer as coisas no poder público, você, cidadão, vai ter a seguinte resposta do político que está aqui desse lado da Câmara. Olha, não tem dinheiro para fazer, não dá para fazer. Olha, quem responde isso para você, meu amigo, é porque não usa a criatividade na gestão. Há muitos e muitos anos, o setor privado quis entrar e ajudar a gestão pública em vários assuntos. Só o prefeito João Dória, em 1 ano e 4 meses à frente da prefeitura, conseguiu mais de 700 milhões de reais de doação do setor privado. 700 milhões de reais. Na nossa região de Pinheiros, eu conquistei 15 milhões de investimento privado na região, em adoção de praças, avenidas, canteiros, áreas verdes e tantas outras coisas que nós fizemos em parceria com o setor privado. Não, mas o setor privado quer ganhar dinheiro e usar a prefeitura com isso. Quer nada, meu amigo. Você que pensa dessa maneira não consegue acreditar que o Brasil tem jeito. O Brasil tem pessoas sérias e que querem ajudar. E a gente, como poder público, precisa sim fiscalizar isso, mas precisa acreditar, abrir espaço para o setor privado. Cris, o setor privado faz melhor, tem mais dinheiro do que o poder público. Por que não colocá-los para fazer coisas que, na minha avaliação, o Estado não precisa? Como, por exemplo, em âmbito estadual, o que o Estado de São Paulo tem que ter uma empresa de energia, a CESP, por exemplo, tem que privatizar isso, tem que fazer com que isso não seja mais do Estado. Para que o Estado precisa, por exemplo, ter a Sabesp? Isso é uma coisa que eu estava discutindo com o prefeito João Dória ontem, almoçando com ele. Para que Sabesp tem que ser estadual? Passa isso tudo para o setor privado, não há necessidade. Mas, Paulo, o Estado precisa cuidar de segurança pública, que é um tema seríssimo no Estado de São Paulo. Seríssimo. Nós precisamos valorizar os policiais militares, que por muitas vezes são esquecidos pela população. A Polícia Civil, que por muitos e muitos anos... E pela classe política também. E pela classe política. Que a Polícia Civil que também precisa ser valorizada. Educação, saúde, transporte, as linhas de metrô lá em São Paulo, nós precisamos focar. Estado que não foca, que não tem a meta certa, que não sabe o que vai fazer, é Estado gordo, Cris. É Estado que quer cuidar de tudo e não cuida de nada. Eu sou uma pessoa que defende um Estado necessário, extremamente enxuto, para que a gente possa fazer com que os serviços que são responsabilidade do Estado, como saúde, educação e segurança, sejam bem executados. Paulo, o Geraldo Maniera pergunta assim para ti. Ele pergunta, já que a gestão é pública, por que devemos privatizar? Boa pergunta, Paulo. Contigo. Exatamente por isso, Geraldo. Por ser pública, precisa ter foco. Quando eu me refiro a privatizar, não estou dizendo que a gestão pública como um todo tem que ser privada, não é isso. Eu acho que tem temas importantes que são de única e exclusiva responsabilidade do Estado, como, por exemplo, segurança pública, saúde, educação. Isso não é do setor privado, isso é do governo. Eu concordo com você. Agora, meu amigo, eu discordo de você do poder público querer gerenciar parques,
do poder público querer ter estádio de futebol, do poder público querer ter, por exemplo, lá em São Paulo, o AMB. Por que o AMB tinha que ser da prefeitura? Qual a razão para isso? Não tem o menor sentido isso. Um gasto muito grande. Passa para o setor privado isso e ainda consiga lucrar de alguma forma. Paulo, nós tivemos uma experiência em Peruíbe, até eu gostaria da sua opinião sobre esse caso. Nós fizemos um parque da cidade num lugar extremamente afastado, mas extremamente, fala o português bem claro, lá na PQP. Aí aconteceu o seguinte, inaugurou, passou o período de eleição, ficou parado, aí o cidadão foi lá, depredou, tocou terror, a outra prefeita ignorou, tanto que foi condenada recentemente por ter abandonado o parque da cidade, e hoje aquilo se tornou um cacareco visitado por usuários de drogas, narcotraficantes e toda sorte de vagabundo. Resumindo, talvez se uma entidade privada estivesse tomando conta daquilo ali, talvez não, né? Dificilmente a gente teria um aparelho que poderia dar um resultado muito importante para a comunidade nesse estado, né? Cris, eu cito aqui um exemplo lá em São Paulo, que eu acho que a participação do setor privado para resolver esse problema seria fundamental. A poluição que nós temos no Rio Pinheiros e no Rio Tietê. Te faço aqui uma pergunta. Você acha que nenhuma montadora de automóveis, grandes montadoras de automóveis, montadoras internacionais, não teriam interesse em ter uma participação numa possível balsa no Rio Pinheiros e no Rio Tietê para levar as pessoas? Claro. Você acha que uma grande marca de cerveja, de bebida, seja de refrigerante ou qualquer outro tipo de bebida, você acha que não teria interesse em fazer vários quiosques na margem do rio para investir, despoluir aquilo, deixar aquilo absolutamente limpo para as pessoas poderem usar? Pessoal, quando a gente enxerga vários bens públicos que não estão em bom estado, como por exemplo esse parque, é perda de dinheiro público. Nós estamos perdendo dinheiro. A cada ano perdendo dinheiro. O caso lá em São Paulo, do Rio Pinheiros e do Rio Tietê. Dá para fazer mais, dá para fazer diferente, mas para isso tem que trazer o setor privado. E o setor privado só vem, Cris, com uma única palavra, uma única condição: credibilidade. O setor privado não investe em gestões que não tenham a credibilidade, que não estejam lá para fazer exatamente aquilo que foi proposto para o setor privado. No setor privado, as pessoas não querem ver o jeitinho brasileiro, as pessoas não querem ver a corrupção, as pessoas querem ter meta, querem ter objetivo, querem ganhar o recurso. As coisas lá são diferentes. Então o setor privado só vem e veio na nossa gestão à frente da Prefeitura de São Paulo com o prefeito João Dória, porque o prefeito tinha credibilidade. Ele passou essa credibilidade para o setor privado, tanto que houve mais de 700 milhões de reais de investimento na cidade. Paulo, aqui a Cleide Vajão mandou a seguinte pergunta, que você já respondeu, mas eu vou ler aqui, porque às vezes a pessoa pega a transmissão agora e se a gente não ler, vai falar, poxa, você... Ela pergunta o seguinte, até de um jeito mais agressivo, mostrando a polarização idiota que está a nossa política, por isso que a coisa não avança, né? Com relação aos crimes do PSDB, o que esse meliante da política acha? Então nem precisa dizer. A pergunta foi feita de um jeito totalmente errado, mas olha, tudo bem. Eu aprendi com a vida que toda agressividade ela deve ser respondida com flores. Então eu queria homenagear, como ela chama? Cleide Vajão. Cleide, com muitas flores para você, muita paz para você, porque eu acho que é isso que a política hoje está precisando. Mas respondendo a sua pergunta, os crimes do PSDB. Para mim, partido político é tudo igual. Tudo igual. A estrutura partidária hoje ela é muito defasada. Eu acredito não em partidos políticos, eu acredito em pessoas. Em projetos políticos. Projetos políticos, em pessoas que sejam diferentes. Tem pessoas boas no PT, tem pessoas ruins no PSDB, tem pessoas ruins no PT, tem pessoas boas no PSDB, mas eu não tenho a menor dúvida do que eu estou te dizendo. Nós precisamos ter justiça. Se todo o procedimento que foi adotado com o presidente Lula, com o Palocci, com o Eduardo Cunha, com o Gedel Vieira Lima e tantos outros forem utilizados da mesma maneira com o senador Aécio Neves e com outros políticos do PSDB, que sejam presos da mesma forma. Nós não temos compromisso com o erro, minha amiga. Nós temos compromisso com a justiça. Perfeito, perfeito. Paulo, o papo tá bom, mas está chegando ao fim. Espero que você venha mais vezes aqui. Maior prazer.
Quero ver se eu consigo cortar aqui, ver se pega uma posição de um parceiro que mandou aqui. Cadê? Mandou um abraço para você. Cadê? Cadê? Ô Paulo. Posso deixar minhas redes sociais enquanto você procura aí? Eu queria, você que está nos assistindo aqui em Peruíbe, eu queria deixar minhas redes sociais à disposição de vocês, para que vocês possam conhecer meu trabalho, conversar comigo, buscar aí soluções aqui para o estado de São Paulo. O meu WhatsApp é 11 99224 9477. 11 99224 9477. Facebook, facebook.com/Paulo Matias com TH, uma página, é só você curtir lá. Twitter, @Paulo Matias com TH e Instagram, Paulo_Matias com TH _, Paulo_Matias com TH _. Tá certo. Paulo, boa sorte aí na tua empreitada. Obrigado pela presença aqui. Espero que você compareça mais vezes aqui para a gente discutir sobre temas públicos importantes para a nossa cidade, importantes para o nosso estado, importantes para o nosso país. E continue com essa pegada aí, que eu não tenho dúvidas que você vai longe. Vamos que vamos. Obrigado a todos. Um abraço, Cris. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Na Mira Informação Verdade.